Olá, estamos começando mais um Sintonize o Essencial e hoje vamos falar da autossabotagem inconsciente. Então, já peço para você que deixe seu like, né? Curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, comente, faça perguntas, sinta-se à vontade, ok? E lembro que se você ainda não está inscrito no canal, por favor, inscreva-se, certo? Estamos aí numa meta de chegar a pelo menos 500 inscritos agora no início, né? E falta tão pouco. Então, comparando com a métrica que tem lá no Instagram, que quase 2.000 pessoas, já é mil e poucas pessoas. Se a gente fosse fazer um comparativo, daria também para ter essas mil e poucas pessoas aqui. Então, se você ainda não está inscrito, inscreva-se, por favor. Ajuda bastante, tá? Até para que esses conteúdos cheguem a mais pessoas, ok? Então, no assunto de hoje, a gente vai falar, né, da autossabotagem inconsciente, que é um dos fenômenos mais comuns e menos compreendidos do comportamento humano. Muitas vezes acreditamos que não avançamos por falta de força de vontade, disciplina ou merecimento, quando na verdade existe uma parte interna tentando nos proteger de algo que foi, em algum momento, vivido como uma ameaça. A autossabotagem ela não nasce da fraqueza, mas de mecanismos de defesa que estão assim profundamente enraizados no nosso inconsciente, que foram criados para garantir uma certa sobrevivência emocional. E é isso que nós vamos falar. É isso que nós iremos trazer hoje nessa nosso vídeo aqui do Sintonize o Essencial. É, e aí, lembro para você que estou operando essa mudança de telas todas aqui sozinho, né? Então, às vezes eu vou ter um pouquinho de demora para ajustar aqui tudo direitinho. E o que que nós teremos hoje, tá? Aqui é tipo um cronograma do que nós iremos falar hoje. Como se forma essa questão da autossabotagem, as formas comuns, a questão entre o corpo e a mente, a lógica interna, como romper o ciclo, uma visão dentro da dimensão espiritual e uma prática meditativa relacionada à autossabotagem. Então nós temos um caminho bem legal aí de para nós entrarmos nessa expansão de consciência, né, vamos dizer assim. Então, sinta-se à vontade e vamos dar continuidade aqui. Como se forma? A ideia é bem simples dentro daquilo dali que você está vendo no slide, né? Padrões, crenças limitantes e a dor. Acontece que esses padrões, eles surgem em geral a partir de experiências precoces. E aí entram as crenças limitantes, vínculos inseguros e situações que ser visto, crescer ou se destacar foi associado a uma dor, a uma rejeição ou abandono. O inconsciente, ele aprende assim que avançar pode ser perigoso e passa a criar estratégias para manter a pessoa em zonas conhecidas, aquelas zonas de conforto, né, que a gente fica estagnado nelas muitas vezes. E assim, eh, fica um desejo consciente entrando em conflito com os medos do inconsciente, que acaba gerando os bloqueios que aparentemente são inexplicáveis. Só que não são inexplicáveis, né? Porque você já teve várias experiências ali mostrando que se fizesse tal coisa, geraria tal dor. Se falasse tal coisa, teria uma repressão sobre o que você falou.
Então, não é tão inexplicável. No fundo, no teu inconsciente, você sabe que aquilo existe. A questão é não se prender ao que foi vivenciado, né? E é nessa ideia que nós estamos aqui hoje, para que você expanda essa consciência dessas questões que estão no seu inconsciente, que estão gerando essas autossabotagens, para que você consiga ir adiante, ok? As formas comuns de autossabotagem, né? A procrastinação, perfeccionismo, a autocrítica e a desorganização. A gente pode dizer que a autossabotagem ela se manifesta dessas formas, né? A procrastinação ela se torna recorrente, o perfeccionismo ele se torna paralisante, a autocrítica ela se torna excessiva e a desorganização em meio a isso, né, acaba sendo algo viável, vamos dizer assim, porque no momento que você coloca todas essas na sua frente, a, a procrastinação, o perfeccionismo, a autocrítica, vira uma bagunça. Porque atualmente está tentando organizar, só que ela não sabe como organizar isso. Então ela coloca tudo na frente dela ali. Como eu brinco, às vezes tu abre tantas abas ali no, na tua mente, né? Como se fosse um navegador, e tu gera uma bagunça. Por quê? Porque tu quer fazer tal coisa, mas aí vem a tua crítica, tua autocrítica com base nas coisas que você vivenciou lá atrás. Aí você quer ser perfeita demais, porque se não for perfeita, vai trazer de novo os traços da crítica, e assim você vai. Vira uma bagunça, vira um emaranhado de bagunça. Viram ciclos do quase conseguir. Vira uma dificuldade em sustentar a constância, porque no teu subconsciente, no teu inconsciente, ele entende que seguir tal caminho de certa forma, é nociva. Vai te machucar, vai gerar uma dor daqui a um tempo. Então, a ideia do teu subconsciente é o quê? Não, não, por esse caminho, como eu não vou conseguir o tal perfeccionismo, é melhor eu dar uma segurada. Porque senão eu vou sofrer ali a crítica, vou sofrer aquela dor que eu já passei lá atrás. E aí tu vai até um tempo focado, fazendo alguma coisa. Só que aí teu subconsciente vai lá e diz assim, não, meu, ó, não vai dar. Porque esse caminho aqui vai levar a essa dor aqui e não vai dar no momento. Volta lá porque tu estava fazendo, volta para tua zona de conforto, que aí lá tu tá seguro. Então tua mente, teu subconsciente, ele sempre vai trabalhar nessa autopreservação, que nem sempre é uma autopreservação, digamos, segura, podemos dizer assim, porque ela vai estar te limitando, né? A, a ir adiante, a fazer de outra forma, entendeu? Porque nessa, é, você, você acaba até repetindo algumas escolhas, e essas escolhas acabam reforçando essa dor, né? E isso são escolhas, às vezes, de âmbito profissional, às vezes de âmbito dentro de relacionamentos, coisas que vão reforçando aquela dor que tu teve lá atrás, porque tu ainda não te curou dela, e o teu subconsciente não se curou dela, e que vai te trazendo mais um adoecimento da parte psicológica, psicossomática, né? Que aí vão aparecendo até dores físicas com o tempo. O que você tem que entender é que
Em todos esses casos, mesmo nas coisas que se repetem, é como se existisse uma mensagem que ela precisa ser escutada. Ela não tem que ser combatida diretamente. Você tem que aprender a escutar ela para poder se libertar e aí sim ir para uma outra etapa da tua evolução, né? Seguindo, a gente tem que entender que há uma lógica interna nisso tudo, tá? Quando a gente está falando ali dessa parte do, do subconsciente, trabalhar dessa forma, né, de organizar, de uma forma de proteger, para não passar de novo a mesma coisa, você tem que entender que não só teu subconsciente, mas o corpo inteiro, ele participa ativamente desses processos. Como assim? Quando o inconsciente, o subconsciente, ele recebe um risco emocional, então o sistema nervoso ele ativa uma resposta de fuga, de congelamento, de autoabandono. A mente tenta avançar, mas o corpo acaba travando por consequência de uma resposta muito anterior. É a parte consciente que quer avançar, né? Mas o subconsciente dá uma travada. Então, o corpo trava, dispersa e vai cansando. Então, você acaba desanimando ao longo do tempo. Então, esse é o ponto. Há uma lógica interna. Então, ignorar esses sinais, ele vai aprofundando esse conflito que está lá na parte interna, nessa lógica interna. E o que que é essa lógica interna? Que toda autossabotagem, ela oferece um benefício secundário inconsciente. Ou seja, para evitar a rejeição, para evitar o fracasso, para evitar o sucesso, evitar a responsabilidade, evitar a mudança. Enquanto na tua mente, no teu subconsciente, inconsciente, entender que há esse benefício, é difícil de você quebrar, romper esses bloqueios antigos. Então, um dos passos é reconhecer o benefício que traz de você se afastar, de questões que tragam aspectos da dor lá, da rejeição, do fracasso, né? Para que você consiga quebrar o ciclo desse padrão que vai se repetindo. Entendeu? Não entendeu? É simples. Tornar consciente a lógica interna. Como ela funciona. O porquê que você trava em alguns momentos. O porquê que você não consegue avançar. Porque você tem medo de ser rejeitado em algum momento, você tem medo de fracassar perante ao que os outros entendem por fracasso, você tem medo de alcançar o sucesso porque você vai estar mais em vista, né, para as outras pessoas e aí pode receber mais críticas e tudo mais. Então, de certa forma, todo movimento de autossabotagem, ele acaba sendo uma defesa. Tá conseguindo encaixar a ideia? A ideia dessa lógica interna? Aí a gente entra na parte, tá, mas e aí? Beleza. E como é que a gente vai romper esse ciclo de autossabotagem, né? É, esse rompimento, ele não exige força, mas consciência, como a gente está falando. Tem que ter consciência do que está acontecendo.
É preciso identificar os gatilhos, acolher esse medo, ressignificar as crenças antigas, criar pequenos compromissos que são sustentáveis com a própria evolução, nada muito mirabolante. É, é uma constância de forma acolhedora, de forma gentil. Ela vai ser mais eficaz do que as grandes promessas. É começar devagar. Que aí, ao alinhar esse desejo consciente com uma segurança emocional interna, o movimento ele vai fluir de forma mais natural. Você vai sair desse processo de autossabotagem de forma muito mais natural. Isso é fácil de fazer? É prática, é constância, é constância. Não é do tipo só você pegar e parar e desistir de algo. Não. É você olhar para um motivo por trás do porquê você está desistindo. Uma parte da tua mente pode dizer assim: ah, eu não vou fazer porque eu não consigo, eu não sou capaz. Só que mesmo dentro dessa mensagem do não sou capaz, tem toda uma dor, uma vivência antiga que você não está querendo encarar. Quem disse para você que você não é capaz? Quem disse para você que você não consegue? Se você voltar lá atrás, na sua infância, na sua pré-adolescência, talvez você tenha alguma vivência com seus pais, alguma vivência no colégio, em que menosprezaram a tua capacidade, e aí você ficou com aquilo gravado. Ah, porque uma vez tal pessoa disse que eu era burra, que eu era desastrada, que eu não conseguia fazer as coisas. Então você está acreditando que você é o que aquela pessoa disse. Só que aquela pessoa, ela tá falando para você algo que ela deve ter ouvido muito também na infância dela, na pré-adolescência dela. Então, o modo que ela enxerga você não está falando sobre você, está falando muito mais sobre ela. Então, releve, desconsidere o que ela falou. A partir de que você fizer esse movimento, aí você pega e começa a se acolher. No sentido de que não, eu realmente eu consigo fazer. O que que eu preciso para fazer isso? Ah, eu tenho que aprender tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então vou aprender e vou lá e vou fazer, ok? Ainda temos, antes da nossa prática, que a gente vai já lidar um pouco com isso, a gente tem a visão da parte da dimensão espiritual, né? Então quando a gente olha, né, por essa perspectiva espiritual, acaba que a autossabotagem ela surge quando existe um desalinhamento entre o ego, que busca o controle e repetição, e a essência, que busca a expansão. Resistências internas não são inimigas. Entenda ela como possibilidades, como portais de resolução. Elas indicam exatamente aonde existe um crescimento possível. Então, quando acolhidas com presença, elas tornam-se aliadas do processo de despertar, de crescer espiritualmente, evoluir, né?
tudo que a gente já estava falando. E agora nós vamos à nossa prática. Ah, parece que está muito rápido hoje. Sim, gente, não é um tema enorme, complexo. Ele é muito mais um tema que ele vai gerar muitas reflexões para você se autoavaliar, se perceber e aí você começar as suas mudanças. Essa mudança ela é importante agora na questão de início de ano, porque isso também está atrelado às suas metas de início de ano. Porque você deve ter se colocado metas do tipo, vou fazer exercício todos os dias, vou comer menos açúcar, vou emagrecer tantos quilos. Tudo isso são as metas que você colocou. Só que uma parte do teu subconsciente, do teu inconsciente, ele pode se auto-sabotar. Então, a ideia dessa consciência aqui que nós estamos fazendo hoje é justamente para que você consiga colocar em prática e alcançar suas metas ao longo desse ano. Então, a gente vai fazer uma prática agora para ajudar você a curar boa parte dessas feridas ligadas a esses bloqueios, ligadas a dores, a autocríticas, ou melhor, a críticas, a julgamentos, para que você esteja mais liberto, liberta para conseguir alcançar sua meta, certo? Então, nessa prática, o que que eu quero que você faça? Eu quero que você coloque uma mão na região do coração e a outra na região do umbigo, ok? E aí, você pode deitar ou ficar sentado numa posição bem confortável aí, e eu vou conduzindo você nessa meditação, certo? Então, posicione-se aí. Vou colocar um som aqui para você aproveitar esse momento. Inspira fundo, olhos fechados. Concentra a tua mentalização, tua visualização no teu corpo. Primeiramente, concentre-se na região dos teus pés. Visualiza como se fossem raízes partindo da sola dos teus pés e conectando à terra. Essas raízes vão se aprofundando na terra, vão ficando mais espessas. Perceba a energia das plantas, dos animais, dos minerais. Inspira fundo e vai visualizando essa energia
que vem da terra, subindo por essas raízes, subindo pelas tuas pernas, pelas tuas coxas, subindo pela tua coluna, até chegar ao centro do teu peito. Inspira fundo, vai visualizando essa energia da terra, espalhando agora para todo o teu corpo, se conectando a cada célula do teu corpo. Inspira fundo. E agora concentra a tua mentalização no topo da tua cabeça. Sinta, perceba, visualize um feixe de luz dourado que chega ao topo da tua cabeça. Essa energia, essa luz, ela traz clareza, ela traz direcionamento. É a tua conexão com a fé, é a tua conexão com a esperança. Inspira fundo e vai visualizando essa energia descendo pela tua cabeça, pelo teu pescoço, chegando ao centro do teu peito e se espalhando agora para todo o teu corpo, alcançando cada célula do teu corpo. As duas energias da Terra e do Universo, fluindo de forma equilibrada e harmônica por todo o teu corpo. Essas duas energias, toda essa conexão vai ajudar no processo que nós iremos fazer agora. Inspira fundo. Aos poucos, traga a tua atenção para o centro do teu peito e para a região do abdômen. Inspira fundo. Vai percebendo qualquer sensação que esteja nessas regiões, como se fosse uma energia mais densa, uma carga negativa nessas regiões. Essa carga densa é como se fosse uma parte interna nessas regiões que costuma bloquear, adiar, sabotar, impedir os avanços. Primeiramente, observando essa carga negativa, não a julgue e não tente mudá-la. Apenas reconheça a sua presença.
Inspira fundo. E agora perceba como ela se manifesta no teu corpo. Talvez venha uma tensão, um peso, um medo ou até uma inquietação. Respire fundo dentro dessa sensação. Agora mentalmente, repita: eu te vejo. Eu reconheço a sua intenção de me proteger. Agora permita que essa parte se expresse, mesmo que apenas como uma sensação. Perceba ela de novo. Inspira fundo e mentalmente pergunte: do que você está tentando me proteger? E agora apenas observe o que surge, sem forçar respostas. Agora inspira fundo e quero que leve agora a sua atenção para uma sensação de segurança. Lembre-se de um momento em que você se sentiu acolhido, presente ou em paz. Deixe que essa sensação se espalhe pelo teu corpo, criando um espaço interno seguro. Agora, a partir desse lugar seguro, mentalmente repita: hoje eu posso avançar com mais consciência e cuidado. Não preciso me violentar para crescer. Inspire profundamente, acolhendo essa nova informação. E ao expirar, permita que o corpo solte um pouco de toda essa tensão. Inspira fundo, acolhendo essa nova informação e vai expirando, permitindo que o corpo solte pouco a pouco toda a tensão. Enquanto você vai fazendo esse movimento, você vai integrando segurança e intenção. Perceba que pouco a pouco todo o teu corpo ele vai mudando, vai se transformando. Perceba pouco a pouco todo o teu corpo se iluminando.
Respira fundo. Quando sentir que é o momento, volte lentamente, trazendo essa percepção para o agora. Quando sentir que foi o suficiente, pode ir voltando. Muito bom. Como você está? Pode deixar nos comentários como é que foi para você essa meditação, ok? E você pode fazer essa meditação outras vezes, tá? Sinta-se à vontade. Quiser encaminhar para outras pessoas também, tá? Pessoas que você sabe que essa meditação ela vai ajudar, esse conteúdo vai ajudar, pode compartilhar também. Então, vamos seguindo aqui agora para as nossas conclusões. Concluindo, então, a autossabotagem consciente deixa de ser um inimigo quando é compreendida como uma linguagem interna. Ela revela medos antigos, necessidades não atendidas e partes nossas que ainda buscam segurança para avançar. Como nos lembra Jung, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. A verdadeira mudança não nasce da força, mas da escuta. Quando reconhecemos a lógica interna dos nossos bloqueios, abrimos espaço para escolhas mais alinhadas com quem somos hoje. A constância gentil, sustentada pela consciência, transforma padrões repetitivos em caminhos de integração. Evoluir não é só violentar para mudar, mas criar segurança interna suficiente para permitir o movimento. Se a gente for pensar, né, em tudo que vivenciamos assim e que foi moldando esses bloqueios, né? Há muitas marcas que levaram a isso. Podemos dizer que sim, é chato e tudo, mas de repente faz parte de algo muito maior para a nossa evolução como espírito, né? Para você, assim, eu deixo uma reflexão final, assim, desse conteúdo, né? Dessa parte da autossabotagem, para que você possa se perguntar, talvez até mais vezes, né? O que em mim tem medo de avançar? Porque isso é mais transformador do que perguntar por que eu não consigo. A autossabotagem ela perde força quando deixamos de lutar contra nós mesmos e passamos a caminhar em parceria com nossas partes internas. O inconsciente ele não quer nos impedir de viver. Ele quer garantir que estejamos seguros para evoluir, que foi tudo que nós trouxemos de conhecimento até agora, né? É entender que o subconsciente, o inconsciente, ele trabalha nessa preservação. Então, você se perguntar mais vezes do que você está com medo, é melhor do que você já se colocar como algo que você não consegue, que você é incapaz, e tal, tá bom?
Então traga essa reflexão assim quando você perceber que está se travando em alguma coisa. Ajuda bastante. Então, dito isso, na nossa agenda aqui, já vimos todos esses conteúdos aqui, né? Os arquétipos, o estoicismo, a arte de lidar com a inveja e agora a autossabotagem consciente. Esses conteúdos eles ficam disponíveis lá numa playlist, tá? É só você acessar depois. E lá no dia 25, tá? A gente vai trabalhar o IE ao quadrado. Ah, mas o que que é isso? Você vai ter que esperar para ver. Não vou antecipar, não vou dar spoiler para você, você vai ter que esperar para assistir, certo? Então, quero agradecer a você a ter dedicado esse tempinho para olhar para essas questões de autossabotagem e fazer esse tempo de prática, de uma dedicação a cuidar de você, certo? Peço mais uma vez que você curta, comente, compartilhe e siga o canal se você não segue. Nos vemos em breve. Até mais.